A minha graça te basta. Será que você também, como eu, em algum momento da vida, já ficou pensando assim, puxa vida, essa frase é meio estranha. O Paulo estava passando, sentindo alguma enfermidade, tendo uma enfermidade lá, e Deus falou isso para ele, a minha graça te basta, né? Pessoal, sempre vou estar falando das coisas de Deus nos vídeos aqui, provavelmente. Mas não espere alguém de terno, gravata, né? Não fique esperando isso aí, não. Mas espere, e eu também espero, que Deus me use para falar das coisas de Deus, né? Então, acho que o terno que nós temos que realmente usar é a palavra de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três têm que habitar em nós, né? Não sou contra, não estou falando mal de terno. Estou falando que terno não prega, né? E costume também não salva. Costume não salva, a não ser que seja um bom costume, não é verdade? Então, pessoal, Deus falou isso para Paulo e eu acredito que talvez você tenha pensado como eu pensei, puxa vida, mas caramba, será que Deus estava insensível para o sofrimento de Paulo, por enfermidade? Porque se ele orou a Deus, ele tinha alguma coisa, né? Só que a gente não sabe o que é. Eu, pelo menos, eu não sei. Eu sei que tem muita gente que vai falar que sabe, então eu acredito que tem alguém que vai falar que sabe, porque tem gente que sabe tudo, né? Eu vou ser sério pra você, eu entendo assim que Deus quer dizer o seguinte, o que eu tenho pra você é tão bom, é tão magnífico, que essa sua enfermidade, esse seu problema não é nada. Em primeiro lugar, porque aqui o tempo é muito curto, já começa por isso, né? Então, o que Deus quer dizer pra gente é o seguinte, o que Ele tem pra gente é muito, muito melhor do que uma enfermidadezinha, alguma coisa, ou que seja para morte, se é uma enfermidade terrível que seja, isso aí para Deus não é nada. Em primeiro lugar, que a vida e a morte está nas mãos de Deus, né? Então, pessoal, eu entendo assim, sabe, o amor de Deus era muito maior do que a gente imagina. Eu fico observando as coisas que, por exemplo, o rei Acabe fazia, e eu fico pensando, se fosse eu tinha matado ele. E se fosse você tinha matado também. Então a gente o amor não tem como a gente dimensionar o amor de Deus. Deus jamais falaria com Paulo num tom assim de que não estou preocupado com você, não. O que Deus quer dizer para ele e para nós, porque eu entendo que a gente tem que se situar dentro das Escrituras. Se eu ler as Escrituras, como que aconteceu, e ver lá, por exemplo, a murmuração do povo lá que saiu do Egito, e não me situar dentro da situação, eu não vou entender. Se eu olhar para Pedro, que Pedro lá negou Jesus 3 vezes lá, e não me situar dentro da situação, eu não vou saber fazer um julgamento razoável. Eu tenho que entender o seguinte, Pedro ainda foi o que teve coragem de ir lá. Se fosse eu, talvez nem ia. Se fosse você também, você nem ia. A realidade é essa. Pedro foi muito corajoso. Apesar de ele negar Jesus 3 vezes, ele ainda foi muito corajoso, né? E a graça de Deus ainda bastou na vida dele, mesmo ele negando. E graças a Deus que também serve para nós também, a mesma graça serve para nós. Se eu não me situar dentro da situação, não me colocar dentro das Escrituras, não tem nem sentido ler as Escrituras, não é? Para você analisar, que graça tem eu ler as Escrituras e eu não me enxergava dentro dela. Eu vou ver lá pro pessoal saindo lá do Egito lá, e vou ficar falando, o povo murmurava. E se fosse você não murmurava também não? Talvez até eu murmurava. Depois de ver tantas obras e tantos milagres, o povo murmurava, né? Então eu acho assim, quando a gente lê as Escrituras, a gente tem que se situar dentro dela e começar a imaginar o que aconteceu. Não aquela leitura superficial para decorar o capítulo e o versículo. Uma coisa que eu não me preocupo com isso. Qual capítulo, qual versículo que está? Eu quero entender o que está escrito. Se alguém fala alguma coisa que eu acho que está estranho, está na Escritura, mas não está, eu vou meditar ali, eu vou ler, tudo, vou tentar entender ali o que está acontecendo, né? Mas vou ser sincero para você, eu acho que a gente tem que se situar dentro da Escritura. Então a frase, a minha graça te basta, ela não é de maneira nenhuma uma insensibilidade da parte de Deus. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, olha, o que eu tenho para você, isso aí não é nada. Em primeiro lugar, porque o que eu tenho para você é eterno, isso aí é temporal, né? Agora, lembrando o quê? Isso serve para todos aqueles que creem. E os que creem são aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Não é porque eu falo de boca ou porque eu vou congregar, estou sempre na igreja,
E isso vai servir para mim, não. Isso aí serve para todos aqueles que servem a Deus de coração. Não estou falando que ninguém aqui é uma pessoa que não é, não estou falando disso aí, não. Eu estou falando de quem se esforça. Entendeu? Se você se esforça, você conhece a palavra, você busca aprender, você coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, eu sei, você vai se reconhecer em algum momento e falar, nossa, eu errei feio aqui. Não, se tudo bem. A graça é por graça, não é por merecimento. Se fosse por merecimento, nós estávamos lascados, não tinha nenhum que entrava no céu. Todos nós erramos, todos nós. Não tem nenhum que é capaz de salvar por santidade própria. É pela graça, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa hoje, pessoal. Tá bom? A minha graça te basta. Se você realmente serve a Deus, pode ter certeza que a graça de Deus basta pra gente. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.